uma meta de inflação que é positiva. Então, sempre o preço das coisas vão estar subindo. O que a gente tem que torcer? Para o preço das coisas cair? Não vai cair. Né? O sistema funciona dessa maneira hoje. Então, acho que essa é a primeira coisa. O preço das coisas sempre vai subir. A gente precisa torcer para eles subirem devagar. Mas uma pergunta, isso é no mundo inteiro ou só no Brasil? Tem países que a meta é zero? Não tem país que a meta é zero. Antigamente era muito comum, ou era bem mais comum, você ter países, né? Isso a gente tá falando mais de 80, 100 anos, que, pô, tinha uma inflação, um nível de preços muito estável. O que aconteceu? Depois, a moeda, ela passou a deixar de ter lastro físico, por exemplo, o ouro, né? E aí os bancos centrais, eles podem emitir moeda quando eles bem entenderem. Só que tem um problema nisso. Então ele não precisa ter estoque de ouro lá, falou o seguinte, para eu emitir dólares, eu preciso ter 1 quilo de ouro aqui para emitir não sei quantos mil dólares. Ele precisava fazer isso. Agora ele fala, não preciso mais disso. Agora eu posso emitir quantos dólares eu quiser. Qual que é o grande problema? O grande problema é o seguinte, vamos pensar que todos os bens, produtos e serviços da economia brasileira se resumam a essa garrafa de água aqui. Eu tenho R$50, André tem R$50, Lucão R$50, você R$50. Nós 4 queremos comprar isso daqui, que é uma água, que é tudo que é produzido pela economia brasileira, vamos pensar aqui, né? A economia desse país, pô. Quanto que vai ser o preço dessa garrafa de água? Se cada R$50, todo mundo quer comprar essa garrafa. R$50, só o que tem. R$50, né? Pô, eu vou chegar lá e falar, pago 20. Você vai falar, André, 30. Você, 40, 45, 49, 50. Alguém, levou, ninguém consegue aumentar. Aí o governo olha e fala, caraca, velho. Olha esses caras, os mulambos aqui, pô, brigando, R$50, os caras não têm dinheiro, R$50. Pô, sabe o que eu vou fazer? Gui, toma mais R$20. André, toma mais 20. Lucão, toma mais 20. Kaique, toma mais R$20. Aí ele deu R$20, emitiu moeda. Aí deu R$20 a mais pra todo mundo. Só que problema, velho. A única coisa que continua sendo produzida pela economia é a mesma garrafa de água. Qual que vai ser o preço da garrafa de água? 70. Então você simplesmente jogou moeda na economia sem nenhum lastro, significa que você não produziu nada mais. Como você tem uma quantidade maior de moeda na mão das pessoas, a única coisa que aconteceu não foi que mais água foi produzida. Simplesmente o preço da água ou dos bens e serviços da economia, ela subiu. Então, a inflação, depois que o mundo ele abandonou esse sistema, ele começou a emitir, os bancos centrais, né, começaram a emitir essa moeda assim que a gente chama de lastro, ou sem muito controle, assim, né, ou melhor dizendo, emitindo moeda acima do crescimento da economia, essas coisas começaram a acontecer. A inflação ficou algo normal na grande maioria dos países. Tem uma coisa que é muito comum, né, a gente ouvir que, pô, isso aí é culpa do governo, isso aí não sei o quê, né, pô, as coisas estão mais caras, lógico, né, não sei quantos anos de PT. Aí eu queria perguntar pra vocês, assim, o quanto que o governo decide, assim, ele coloca a mão nessa decisão do Banco Central ou não? O Banco Central é dependente aqui, ele escolhe as coisas, pra onde vai, pra onde ou será que o governo interfere muito? Ou o governo interfere? Deveria interferir, não deveria? Legal, boa. Acho que são duas. Você tá falando do Banco Central, né? E aí uma outra coisa que as pessoas acham, sabe? Você já viu aquele meme que tem o cara tá assim, secando a testa, tem dois botões assim vermelhos, é aumentar a inflação, outro reduzir a inflação? Acho que a galera acha que é meio isso. O governo chega e aperta um botão e falar, reduzir a inflação. O outro é aumentar a inflação. E não é bem assim. Mas respondendo primeiro a sua pergunta do Banco Central. O Banco Central, teoricamente, ele é independente. Então, cada dos diretores, ele tem mandato que tem período. Então, você vai tendo a troca de diretores do Banco Central e conforme esse período, né, esse prazo desses diretores vai chegando ao fim, o presidente em exercício indica outros diretores, tá? Que precisam ser aprovados pelo Senado e tudo mais. Mas, teoricamente, então, o Banco Central, ele é independente. Qual que seria, assim, o poder, né, do governo de mudar alguma coisa com relação a essa inflação e juros, tá? E aí, por exemplo, acho que o atual governo, ele tenta jogar mais a responsabilidade em terceiro, num Banco Central, principalmente no anterior, né, do Roberto Campos Neto, que não havia sido indicado pelo governo Lula. Tá bom. Muito menos agora, mas que ele tentava terceirizar essa culpa. A meta de inflação, quem define, não é o Banco Central. Opa. O Banco Central, olha lá, o cara tá desconectado. Sabe, é porque sou eu, entendeu? Se for cara externo, aí ele ia estar bem mais ligado, ia checar o celular e tal. Mas tudo bem, vamos deixar assim.
O Banco Central não define a própria meta. É tipo você, chega o Gradinho, teu chefe, falou, Lucão, publicidade, quando você vai fazer esse ano? Você chega e fala o valor que você quer? Não dá. Ele chega, teu chefe fala, ó, você precisa fazer isso aqui e tal. Sim, Então o Banco Central não define a própria meta de inflação, que é o que ele tem que entregar. tá bom. Quem que define? É o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional, ele é formado pelo presidente do Banco Central, pelo ministro da Fazenda e pelo ministro do Planejamento. Então, e esses três foram indicados pelo atual governo. Então, é o Fernando Haddad, Simone Tebet e o Gabriel Galípolo. Uhum. Tá Então, bom. assim, teoricamente, as pessoas que definem qual que é a meta de inflação para o Brasil, as três foram indicadas pelo atual governo. Estão alinhadas. Se o governo acha que, pô, a meta de inflação é muito alta, pô, você indicou os três. Será que esses três não enxergam, então, que a meta de inflação no Brasil deveria ser mais alta? Não esses 3%, que é uma inflação muito baixa para o Brasil e tudo mais, que é o que muito se falou no passado. Então, assim, o governo não pode chegar, o Lula não pode chegar e falar pro Galípolo ou pros diretores, volta aí para reduzir a taxa de juros. Não, eles têm lá o mandato, período definido e tudo mais. Eles não têm, o Lula não pode demitir os caras, tá? Então, esse poder de interferência do executivo, né, do presidente, não tem no Banco Central. Agora, pô, se ele acha que a meta de inflação é muito audaciosa para o Brasil, então uma inflação de 3% ao ano, né, dos Estados Unidos, a meta é 2%, pô, então vamos aumentar isso? Cara, você indicou os três que definem qual que é a meta de inflação. Se os três não querem mexer nisso, então, pô, não parece que é o melhor caminho, tá? Então, respondendo a sua pergunta, o Banco Central, o governo não pode interferir, não tem por onde, mas o caminho seria indicar esses três caras que podem alterar a meta de inflação do Banco Central. É meio sabor independente ali, né? Ele teve uma indicação, então. Não, ele pode chegar e falar o seguinte. Só que você pensa, os diretores, vários dos diretores atuais foram indicados No governo anterior. no governo anterior. Então, pô, você vai talvez aumentando seu poder de influência aos poucos, mas você não troca de uma vez. Não troca o time Pode inteiro. trocar de uma vez. Exatamente. E se você faz isso, mesmo que você tivesse esse poder, tá? O Brasil, a gente nunca teve, assim, os caras sempre criticaram muito o Banco Central, a taxa de juros muito alta, mas ninguém que chegou lá, pô, tirou o presidente do Banco Central, colocou o cara que falou assim, não, corta a taxa de juros na marra aí e vai pra baixo. Quem tentou fazer pouco disso, que deu muito ruim, foi o governo Dilma. Pô, era o Alexandre Tombini. Pô, assim, as expectativas de inflação subindo, a inflação tava fora do centro da meta do Banco Central e o Banco Central cortou a taxa de juros. Pô, pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava, no negócio que tecnicamente fazia sentido, fizeram isso, cara, deu ruim. Depois a inflação, pô, rasgou, o Banco Central teve que correr atrás, subiu o juros lá para 14, 25% ao ano, 2 anos consecutivos de recessão, né, a pior crise que o país já passou na história nos últimos 100 anos, sem que estivesse em guerra. Pô, deu muito ruim. Então acho que a única vez que tentaram fazer um negócio parecido deu tão ruim que acho que, pô, ninguém vai tentar. E mesmo que tentasse, hoje o Banco Central tá muito mais blindado do que naquela época. Entendi. Tem uma coisa que a gente ouve da nossa história, né? E até nossos vizinhos aqui da América do Sul aqui, às vezes acontecem algum desses casos, que é essa coisa da inflação sair do controle. O negócio vira uma loucura, a gente tava... 1.000%, 3%. a gente tinha a Argentina com esse problema recentemente, aí o valor do dinheiro vai pro saco. Aí quando você pegava lá a década de 80 no Brasil, aquela coisa do preço aumentar nos supermercados de um dia pro outro e tal. No mesmo dia, às vezes de manhã era preço, à noite era Uma preço. coisa assim, cara, por que essa loucura acontece? Queria saber de vocês aí explicar, porque às vezes o cara fica ouvindo as notícias aí, mas nem sabe o que é, né? Cara, basicamente, se você pegar todos os países que passaram por de hiperinflação, eles têm uma causa, que é descontrole fiscal. Que é um descontrole das contas públicas. Então, como que o cara ele equilibra essa arrecadação de impostos e os gastos públicos? Aí se começa a aumentar a dívida de maneira muito alta, até que, pô, as expectativas de inflação começam a subir, pô, as pessoas começam a sentir no bolso, o câmbio dispara, você importa muitas coisas, as coisas de fora começam a ficar cada vez mais caras, os produtores